Das notícias do Timão, porque, olha só, teve uma proposta por um, dá pra dizer, titular ou jogador importante, do Corinthians. Mais uma recusa de Fabinho Soldado, uma tentativa por um atacante que joga na Inglaterra e mais novidades a respeito da disputa Nike ou Adidas. Qual será a patrocinadora de fornecimento, de material esportivo do Corinthians a partir de 2026. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Com você, que sempre teve curiosidade sobre ativos digitais, mas acha que precisa ser um especialista para começar, deixa eu te falar, não precisa. O MB, o Mercado Bitcoin, está com uma campanha perfeita para novos clientes que querem começar de uma forma simples e segura. É assim, você vai abrir a sua conta de graça, leva menos de 5 minutos. Investir R$50 ou mais em qualquer ativo e pronto. Em até 7 dias, você recebe R$25 de crédito na tua conta. Mas tem que fazer uma movimentação real, tá? Não adianta deixar o dinheiro parado lá, senão não ativa o bônus. Afinal de contas, esse é o nosso objetivo aqui, beleza? O MB, ele tem mais de 4 milhões de clientes e trabalha em conformidade com o Banco Central, a CVM, a Anbima. É uma plataforma segura e sólida para quem está começando. Então, não perde tempo. O QR Code está na tela e o link exclusivo da promoção está na descrição desse vídeo. Corre, porque a campanha ainda está valendo. Venha para o MB, o Mercado Bitcoin. Bom, pessoal, vamos lá, Esse momento tá meio parado aí, com jogadores de férias, então algumas notícias acontecem no bastidores e volta e meia eu venho aqui para atualizar vocês daquilo que está acontecendo em relação ao Timão. Teve uma proposta pelo zagueiro /lateral Félix Torres. O torcedor deve estar pensando, pelo amor de Deus, pode vendê-lo, manda embora, aquela coisa toda, porque o Félix Torres, a gente sabe, não goza lá de tanto prestígio com o torcedor, embora eu preciso dizer para você que em algum momento ele teve boas atuações como zagueiro esse ano, bem no comecinho do Campeonato Paulista. Depois ele realmente começou a apresentar muitas deficiências e também é preciso dizer que o sistema da dupla Ramon e Emiliano, que acho até, venho elogiar, aqui, até na comparação com o trabalho com o Dorival. Eles tinham algumas dificuldades nas escolhas, mas acho que o trabalho era bem feito em termos de padrão, aquela coisa toda. Mas também é verdade que defensivamente o trabalho deles fazia com que acabava vazando muito, e isso independia do jogador que entrasse, No caso do Dorival, é preciso dizer também que a gente talvez esteja um pouco decepcionado, esperando um pouco mais do time, mas defensivamente a coisa tem funcionado. Tanto que André Ramalho, muito contestado muitas vezes, esse ano inclusive, e Kaká formaram uma dupla titular e o time parou de tomar tantos gols. O Félix Torres, ele no início do ano começou bem, depois vacilou, aquela coisa toda, perdeu espaço. E o Dorival inventou o Félix Torres como lateral em alguns jogos. E ele foi bem. Eu não sei se vale o que custa, não sei se a ponto de você mantê-lo no time, independentemente da proposta, mas é preciso dizer que ele foi bem como lateral, não só defensivamente. O Félix Torres estava animado. Em algumas partidas conseguia dar algumas escapadas pelo lado direito que eu pensava, caramba, que jogador é esse que estava por aqui? Até porque o Mateuzinho e o Léo Maná também não... Bom, Léo Maná muito menos, O Mateuzinho até já jogou bem com a camisa do Corinthians ano passado. Esse ano também não tanto assim. Que coisa, A gente tá vendo jogadores oscilando bastante, E o Félix Torres foi sendo utilizado pelo Dorival como lateral em algumas partidas. O fato é que o Shabab Al-Ahli dos Emirados Árabes fez uma proposta de 2,5 milhões de dólares
para contar com o Félix Torres, imediatamente recusada pelo Corinthians. A questão também é o seguinte, essa proposta envolvia 50% do jogador. O Corinthians tem 80%. Tem maneira de falar, porque na verdade o Corinthians fez uma proposta, né, fez uma compra de 80% do Félix Torres lá no ano passado, junto ao Santos Laguna, por 6 milhões e meio de dólares, por 80%. Então, se você contar 2 milhões e meio de dólares por 50%, realmente é muito pouco, né? Que o time dos Emirados Árabes ofereceu. E justamente a recusa foi por isso, para o Corinthians esperar uma condição melhor para vender o Félix Torres. Nenhum jogador é inegociável, né? Mas o valor ele foi considerado baixo. Só tem um outro detalhe, né? Todas essas informações aí do André Hernan e do Vene Casagrande. Vamos dar o crédito aqui. Só tem um detalhe. O Corinthians ele não pagou algumas parcelas desse negócio. E aí o clube mexicano acionou, inclusive o Corinthians na FIFA, que recorreu ao CAS, que ainda tem um anúncio para fazer, né? O Corinthians está esperando aí para saber de que maneira vai ter que pagar esses valores. Então, o Corinthians nem pagou ainda a totalidade do Félix Torres. Daqui a pouco, se viesse um valor considerável para, pelo menos, você minimizar o prejuízo ou comportar esse prejuízo que você vai ter ali na frente, ok. Mas os 2 milhões e meio de dólares não fazem cócegas nos 6 milhões e meio de dólares que o Corinthians pagou, está pagando ou vai pagar pelo Félix Torres. Então não faz muito sentido realmente essa proposta para o equatoriano. O que vocês acham? Vocês acham que tinha que aproveitar esses 2 milhões e meio de dólares e liberar? Ou dar uma segurada e tentar negociar por um pouquinho mais? É um jogador de seleção brasileira, seleção equatoriana, que provavelmente vai disputar uma Copa do Mundo no ano que vem, e aí talvez possa até se valorizar. Vamos falar de uma tentativa no mercado do Corinthians, sondando o ponta-direita Ronald. Eu confesso que eu não conhecia, não o conheço. Ele joga no Swansea City, que tem o Luka Modric como um dos proprietários, joga a Championship, a segunda divisão da Premier League, né, a Série B do futebol inglês, né, que é a EFL Championship. O Corinthians fez uma sondagem, né, para saber se o jogador teria vontade de retornar ao futebol brasileiro. Por aqui ele saiu muito cedo, jogou pelo Guarani, pelo Atlético Goianiense, estava no Estrela Amadora de Portugal, tem 24 anos e joga pelos lados do campo. Vocês sabem que o Corinthians está atrás desse jogador. E é preciso ser criativo mesmo, né? No momento em que o clube não vai ter muito dinheiro para poder fazer grandes investimentos, toda essa questão política, jurídica, financeira que o clube está vivendo, o Fabinho Soldado vai ter que ser criativo mais uma vez. E ele tem adotado esse discurso, né, da maneira como o clube vem contratando nos últimos tempos, que são aqueles jogadores vindos sem custos, né? E aí você tem que ter criatividade mesmo, né? Compor salário, luvas, aquela coisa toda, para não tirar nenhum jogador de nenhum clube. É o que o Fabinho pretende ou promete fazer nessa próxima janela. Então os contatos estão acontecendo. E esse contato acabou rolando aí através do Ronald, que joga lá no Swansea. Assim, de verdade, não conheço o jogador, só que os números dele me assustam. Tudo bem que o ponta, não necessariamente ele é o artilheiro do time, mas em 49 jogos pelo time inglês, ele tem 10 participações em gols, o que já é uma média baixa. E aí quando você vai para os números reais, são 3 gols e 7 assistências em 49 partidas. Para um atacante, eu confesso que eu acho muito pouco. Mas você conhece o jogador? Acha que merece um investimento? Comenta aí. Vamos falar também sobre Fabinho Soldado, que a gente está falando aqui, que segundo o Samir Carvalho aqui do Portal UOL, também do Café do Setorista aqui, confirmou mais uma proposta recusada pelo Fabinho. A galera está tentando tirar o Fabinho do Corinthians de qualquer maneira. Desta vez o Atlético Paranaense. O Santos já havia tentado, outros clubes já haviam buscado. O Atlético Mineiro chegou a fazer uma proposta muito boa para o Fabinho, para ele ser CEO lá, e ele recusou. E ele mesmo já tratou, né, na última entrevista, né, quando ele tomou a frente dos microfones, dizendo estamos, né, comprometidos aqui com o trabalho e tal, né? Deu uma valorizada no passo, que é normal, é do jogo, né, dizendo que o nosso trabalho tem sido reconhecido aí, mas eu tô focado aqui e tudo mais. E a gente sabe, né? O Fabinho ele tem um compromisso com o Corinthians, mas, claro, né, no meio de toda a instabilidade que o clube vive, é sempre um risco, né? Porque, ok, vieram Santos, Atlético Mineiro, agora o Atlético Paranaense, não sabemos, né? Daqui a pouco vem um clube de fora, que eu acho difícil, né? Porque, enfim, o cara que tá aqui conhece o mercado brasileiro,
Mas ele está comprometido, deve ser bem valorizado financeiramente ali no Corinthians. E é assim, como diz o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, é o presidente do CT, né? Ele é o dono do vestiário. E no meio de toda essa fragilidade política que o clube vive, é a melhor coisa, né? Você tem um homem forte que comanda o futebol e que consegue ter o respeito do elenco e até dos diretores transitórios, né, que estão lá no clube, né, porque os caras entendem que se mexer no Fabinho pode desmoronar muita coisa. Então deixa o cara ali trabalhar, valoriza ele, se vier proposta recusa, né, dá um aumento pro cara, deixa ele trabalhar, porque a gente pode questionar, né, nível de contratação, jogadores bons e ruins, ele trabalha com orçamento. Aliás, ele trabalha sem orçamento, né, e muitas vezes tem que usar mais do que a criatividade, ele tem que usar uma expertise, um convencimento, projeto para poder convencer muitos jogadores a atuar pelo clube. Enfim, Fabinho Soldado fica. E para fechar, a questão Nike-Adidas, ela teve um novo capítulo, porque o Osmar Stabile, vejam só, né, ele é o presidente interino, ou o presidente em exercício, até a Assembleia Geral, né, que vai confirmar ou não o impeachment do Augusto, e depois, se confirmar, tem uma nova eleição. Então, nesse momento, o Stabile está tentando controlar algumas coisas que, enfim, são necessárias, mais urgentes, né? E essa questão do contrato Adidas e Nike, o que o Stabile está fazendo? Ele está, vamos falar o português correto, e não tem nenhum problema ele fazer isso, tá? Ele está fazendo um leilãozinho, né? A Nike tem uma prerrogativa de uma cláusula de renovação, mas o clube conversa com a Nike, até para não se indispor, uma parceria longeva de mais de 20 anos. Ao mesmo tempo, tem uma proposta muito superior da Adidas e tem uma promessa, né, de um fornecimento muito mais interessante, né, do que a Nike hoje consegue fazer. Então, ele está negociando com a Nike, está negociando com a Adidas. A Nike agora ficou de fazer uma contraproposta. Essa é a situação de momento, porque na última conversa a Adidas subiu o montante, subiu o preço. Tinha uma média ali de 60 milhões de reais anuais. Esses valores agora já subiram para 80 a 85 milhões, né, compondo luvas aí. É um valor que gira em torno disso. Ou seja, o Corinthians está conseguindo um negócio muito interessante. E realmente o contrato da Nike de apenas 30 milhões, ele estava defasado, ele está defasado, né? Então o Corinthians está tentando melhorar a sua vida, mesmo que seja com a Nike. Mas, como ele tem a proposta da Adidas, que é muito superior, eu acredito que a Adidas vai acabar fechando. Mas tá nas mãos agora da Nike fazer uma contraproposta. Se a Nike cobrir o valor, aquela coisa toda, né? Acredito que o Corinthians fique. Acho muito difícil que a Nike cubra, porque a gente está falando de um aumento aí de mais de 100% do que hoje a Nike paga, né? E é o único clube da Série A que o Corinthians tem, que a Nike detém, né? Que é justamente o Corinthians, né? E tem uma parceria, como eu falei, muito tradicional. Só que, enfim, né? Lei de mercado é assim que funciona. Beleza, gente? Eu quero, antes de terminar o vídeo, dar um recado para vocês. Eu tô saindo de férias, uns dias com a família, dar uma viajada, uma descansada, mas vocês sabem, né? Nesse momento em que as coisas estão teoricamente paradas para o Corinthians, sempre que tiver uma informação, a gente vem aqui, né, de onde eu estiver. Vocês que me acompanham há algum tempo sabem que eu não deixo de postar mesmo durante as férias, né? Vou lá no saguãozinho do hotel, vou num quartinho, vou num cantinho ali, ligo minha câmera, meu celular, né, e consigo publicar e conteúdos aqui para vocês. Então, não deixem de se inscrever, não me abandonem. A gente volta a qualquer momento. E também na Copa do Mundo de Clubes, né? A gente tem atualizado algumas coisas aqui também. O canal segue se movimentando, tá bom? Obrigado pela moral de sempre, tamo junto. E até a próxima. Tchau! Thank you for being here. Thank you, guys. Vou pegar mais participações dos amiguinhos e amiguinhas por aqui. A próxima pergunta é do... Peraí. Dois árbitros brasileiros apitando hoje, né? Agora o Wilton Pereira Sampaio. E árbitro brasileiro em geral da Calafrio. O Jean Souza. Boa noite, Nicola. Me tira uma dúvida. O Fabinho Soldado tem contrato assinado com o Timão ou não? E se tem multa? Jean, eu vou até buscar se ele é registrado em carteira ou se ele tem contrato. Mas já foram 2 clubes que tentaram contratá-lo e ambos ouviram não. E o legal é que ele nem levou essa história de tentar um ressarcimento ou um aumento salarial a partir de propostas, né? O primeiro interessado foi o Santos. Ele nem abriu discussão, o Santos procurou, depois que o Pedro Martins acabou saindo, e aí ele falou, não, obrigado, não tenho interesse em trabalhar no Santos. Depois houve, mais recentemente, uma consulta do Atlético Paranaense, e mais uma vez o Fabinho Soldado agradeceu o pessoal do Furacão, mas nem abriu conversas, tá?
O Fabinho tá bem decidido a seguir no Corinthians, ele sabe o tamanho do clube e a capacidade de exposição que o Timão oferece. O Marco Silva fala, Nicola, tudo bem? Na sua opinião, quem comprou a sua querida Lusa em 2013, Flamengo ou Fluminense? Rubens fala do meu Corinthians, se tem jogador para chegar. Adriano, na sexta-feira, deixa eu ver, tentar lembrar quem falou, não sei se foi o GE, mas alguém trouxe a informação sobre o Ronald. Esse atacante é brasileiro, tem 24 anos de idade e joga no Swansea. Eu consegui conversar com o Fábio Melo, que é empresário do Ronald, e o Fábio Melo me contou que só sai negócio pelo Ronald a partir de 2 milhões de euros. Não tem nenhuma chance de o jogador ser liberado pelo Swansea por empréstimo ou empréstimo com obrigação. Para liberá-lo é no mínimo 2 milhões de euros. E aí é importante lembrar que o Ronald fez uma temporada bem legal. Foram 49 jogos, sendo 45 como titular. Tá? Então, diante desse cenário, não tem nem como justificar para o torcedor lá, estamos vendendo, estamos emprestando o jogador. E aí, só uma outra informação que o Fábio Melo também me confidenciou, como ele não pediu off, acho que não tem problema citar. O Corinthians não está sozinho nessa, o Vasco e o Santos também fizeram sondagens, mas talvez hoje a possibilidade mais real para ele seja de jogar no América do México. O América do André Jardine tem boa capacidade financeira, um clube com bastante dinheiro, ele quase emplacou o 4º título consecutivo no México, não conseguiu. Mas que o América também está atrás do Ronald, tá? O Eduardo Leonel, Nicola, o Rigoni pode voltar com a chegada do Crespo? Eduardo, essa eu acho que nem tem que perguntar, nem precisa. Salve, torcedor corintiano, seja bem-vindo ao Corinthians Fanáticos, todos os dias conteúdo exclusivo do Corinthians pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Corinthians. O Corinthians, que está no mercado da bola em busca de alguns reforços, tem interesse no atacante Ronald, que está no País de Gales, na 2ª divisão, né, da liga, porém tem números bons. Também tem interesse no Biel e o Talisca, né, que vem movimentando o mercado aí. Ele foi recentemente no programa Donos da Bola do Craque Neto e trouxe que o Corinthians sondou o jogador. Ele tem vontade de jogar no Corinthians, porém, no primeiro momento, ele está priorizando o Bahia. A gente sabe que é por conta que o Bahia está mais estruturado do que o Corinthians hoje, querendo ou não, né? Porque o Bahia tá lá com o Grupo City, que vem fazendo excelente trabalho à frente do Bahia e também tem um time certinho, né? Tanto é que na tabela de classificação o Bahia tá na frente do Corinthians. Deixa sua opinião, deixa seu comentário, Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!